Boa noite, meu nome é Gustavo Bezerra, tenho 39 anos e resido na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde trabalho com meu pai como gesseiro. Nós costumamos pegar trabalhos em apartamentos, casas, igreja e estabelecimentos comerciais, tanto os mais comuns quanto os mais detalhados, de acordo com as preferências dos clientes. A maior parte dos nossos serviços é realizado em Belo Horizonte, porém, em uma ocasião, recebemos uma ligação de um município do interior, solicitando que trabalhássemos em uma casa com muitos quartos, corredores e salas. Embora já tenhamos trabalhado em projetos semelhantes, esse se encontrava mais distante. No entanto, conseguimos acertar tudo com o proprietário e viajamos até o local. A casa ficava em um local mais rural, semelhante a um sítio, com outras casas próximas. Havia um casarão muito bonito e uma casa menor nos arredores. Os proprietários não residiam na casa menor, mas sim um casal de senhores que eram os caseiros do local. A casa maior era utilizada pela família como um destino para férias de meio de ano e para as festas do final do ano. Durante o restante dos meses, a casa era cuidada pelos caseiros. Nós só tínhamos contato com o dono no dia em que chegamos e no dia em que partimos. Durante a estadia, ficamos hospedados em um quarto com banheiro na casa dos caseiros e fazíamos nossas refeições lá também. No entanto, o lugar não era tão comum assim. A casa tinha 4 quartos grandes, mas em um deles percebemos que havia uma grande quantidade de bonecas de diferentes tamanhos. Foi o único quarto em que os caseiros nos disseram que não precisaríamos trabalhar, pois era destinado às brincadeiras dos filhos dos proprietários. Eles tinham permissão para rabiscar as paredes e fazer o que quisessem lá, então não faria muito sentido mexer naquele quarto. No quarto havia uma quantidade tão grande de bonecas que eu desisti de contar. Foi só depois que ficamos sabendo da existência delas que coisas estranhas começaram a acontecer. Em certas ocasiões pela manhã, removíamos alguns móveis do lugar para realizar um acabamento na parte de cima do quarto. Em uma dessas ocasiões, meu pai saiu para pegar uma ferramenta no quarto da casa do caseiro, deixando-me sozinho. Eu subi a escada de madeira e comecei a trabalhar. Quando olhei para baixo, vi uma boneca bem no pé da escada e quase caí de susto. Fiquei olhando ao redor para tentar descobrir quem a colocou lá. Quando meu pai voltou, eu segurei a boneca e joguei nele, dizendo que quase caí da escada por causa de uma brincadeira. No entanto, ele jurou que não tinha sido ele e eu fui deixar a boneca no quarto em que ela ficava. Em outra ocasião, estávamos trabalhando no acabamento de uma janela e havia um sofá grande no canto oposto. Por vezes, parecia que algo olhava rapidamente de trás do sofá, mas quando eu olhava, se escondia. Em certo momento, vi algo parecido com o cabelo amarrado em tranças e corri para ver quem estava lá. Quando meu pai perguntou o que eu estava olhando, mostrei a ele uma boneca com tranças atrás do sofá. Mas não havia ninguém com ela. Meu pai riu, dizendo que havia bonecas espalhadas pela casa e que eu estava apenas impressionado. Mas mais tarde, ele também viu a boneca. No fim da tarde, eu já havia tomado banho e meu pai estava arrumando algumas coisas e tirando fotos do que tínhamos feito. Eu ainda estava no banho quando ele entrou no quarto assombrado, dizendo que viu um boneco se mexendo sentado em uma cadeira. Eu pedi a ele para falar mais baixo, pois sentia que havia algo muito estranho naquela casa. Quanto mais rápido concluíssemos o serviço, melhor seria. Na hora do jantar, meu pai não resistiu e começou a falar sobre as bonecas na casa. O caseiro parou de comer quando ouviu a história. Sua esposa olhou para ele e disse: "Eu já falei para ele que também já vi. Não foram só vocês. Pode parecer conversa de gente doida, mas aconteceu mesmo. Eu vi e meu marido também." As bonecas pertenciam à mãe do proprietário da casa, que adorava colecioná-las e costurar suas roupas. Sempre que viajava para qualquer lugar, trazia uma nova boneca.
Ao todo, havia 73 bonecas e bonecos, que agora pertenciam aos filhos e filhas do patrão. Quando viemos morar nessa casa, vi muitas coisas estranhas, mas meu patrão nunca acreditou em mim. Eu gostava de ficar na janela à noite, lendo e respirando um pouco de ar fresco. No entanto, parei de fazer isso quando eu vi as cabeças das bonecas passando pelas janelas. Ouvia risadas e as bonecas correndo e rindo pela madrugada. Mas quando acordava, parecia que elas sabiam e paravam na hora. Um dia, enviei uma mensagem para ele pedindo que me contasse o que tinha acontecido com as bonecas. Ele sempre me dizia que algo estava errado com elas, mas eu nunca acreditava. Até que um dia, enquanto voltava de moto com algumas compras, parei em frente à casa para desamarrar as sacolas. Estava quase escuro quando ouvi alguém chamando meu nome de dentro da casa. Pensei que era o meu esposo, pois a voz era idêntica, mas estranhei que a porta estava trancada. Abri a porta, devagar, e fui chamando por ele, mas a voz vinha do quarto onde ficavam as bonecas. Eu sabia que ele tinha muito medo desse lugar, então fui devagar, mas a voz continuou me chamando. Quando abri a porta do quarto, vi apenas 3 bonecas caindo no chão e não havia sinal do meu esposo. Fechei o quarto rapidamente, quase correndo, pois sabia que algo muito errado estava acontecendo. Quando fechei a porta da casa, vi meu esposo na janela da casa menor pedindo que eu levasse as sacolas para dentro. Ao notar minha expressão de espanto, ele perguntou o que eu havia visto e contei tudo. A partir daquele momento, ficamos sempre alertas e conscientes de que coisas estranhas aconteciam naquela casa. Mas quem acreditaria em nós? Quando as pessoas vinham visitar, nada de anormal acontecia, mas assim que a casa ficava vazia, as coisas começavam a se mover, as bonecas olhavam pelas janelas e até mesmo chamavam nossos nomes. Eu não acredito que as bonecas tinham vida própria, mas algo de muito ruim definitivamente habita aquela casa. Depois que terminamos o trabalho, pegamos nosso carro e eu nunca fiquei tão feliz em voltar para casa. Até hoje, sempre que vejo qualquer boneco ou boneca, sinto um arrepio só de lembrar do que eu e meu pai vimos naquela casa. Ao escutar relatos sobre bonecas assombradas, sei que mais pessoas como eu têm histórias semelhantes, onde brinquedos aparentemente simplesmente começam a se mexer e andar por conta própria. Eu só acredito no que vi porque também meu pai viu. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, eu ainda me questiono se o que vi foi real ou não.